Olá, queridos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o tema de hoje é a vitória pela disciplina. A vitória pela disciplina. Muitas pessoas não conseguem vencer na vida porque falta disciplina. O meu hábito de começar e não continuar é algo que precisa ser tratado em nosso caráter através da disciplina. Há dois textos que eu queria falar. Primeiro, sobre a promessa bíblica. Está lá em Romanos 8:37. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O segundo está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12. É o valor da disciplina. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos por esse momento tão rico, Deus, em poder estudar a tua palavra, em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala com os teus filhos, Senhor amado, que o Senhor possa trazer, ó Deus, uma semente nova, ó Deus, e que venha frutificar nesses corações, e que o Senhor seja exaltado e glorificado, que todo tipo de opressão caia por terra, ó Senhor, tudo aquilo que possa vir, ó Deus, para tentar interferir, ó Deus, impedir que os teus filhos avancem, vençam, rompam, diante de toda essa dificuldade que estamos enfrentando, Deus, que a tua palavra nos leve, Senhor, a vencer, Senhor amado, a ultrapassar as barreiras e as limitações. Nos ajude, Senhor amado. Ó Pai, dependemos totalmente de Ti, precisamos de Ti, que Teu nome seja glorificado, exaltado, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? A vitória pela vida disciplinada. Amados, como esses dois textos que eu acabei de ler, Romanos 8:37, que fala da promessa bíblica, e lá em Mateus 11:12, que fala do valor da disciplina, como alcançar a vitória? Através da vida disciplinada, existe uma promessa bíblica de vitória para as nossas vidas. Mas para isso precisamos ter disciplina. Em Cristo somos mais do que vencedores, mas em Jesus também disse que para isso precisamos nos esforçar, ou seja, fazer a nossa parte. Ok, amados? Como ser disciplinado para uma vida vitoriosa? Vamos refletir sobre a importância da disciplina para alcançar a vitória. Primeiro, os obstáculos à vida disciplinada: distrações e egoísmo. Os principais obstáculos à vida disciplinada são as distrações, são o egoísmo. Por isso precisamos vencer essas dificuldades. Vencendo as distrações, o exercício da vigilância. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38, diz assim: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Olha só o que diz, amado. Então, ele está falando aqui para nós vigiarmos, para nós orarmos, para não entrar em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Queridos, não podemos vacilar. As distrações nos impedem de ser disciplinados, porque ficamos desatentos. As coisas começam a vir e começam a roubar o nosso foco, a nossa atenção. Por isso precisamos exercitar a vigilância. Muitas vezes as lutas vêm para nos fazer ficar mais atentos. Amém, queridos? Muitas vezes as lutas vêm para nos despertar. E quando nós vigiamos e oramos, aprendemos a manter a disciplina. Vencendo o egoísmo, exercício da gratidão. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco ou para convosco. O egoísmo nos impede de ser disciplinados.
porque nos faz olhar somente para nós mesmos, para o momento que nós estamos vivendo, segundo a vontade ou a necessidade do momento. Mas, por outro lado, queridos, a gratidão nos faz contemplar o nosso próximo, agradecer sempre, reconhecendo que tudo que recebemos também pode abençoar outras pessoas. Amém, querido? É tão importante isso, você estar atento para que você venha ser um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus use o que você está vivendo hoje, para que venha trazer refrigério para as pessoas que estão ao seu lado. Segundo, disciplinas espirituais para uma vida vitoriosa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e das velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. As disciplinas espirituais são práticas que nos auxiliam na vida devocional, fortalecendo espiritualmente, queridos. Ele nos fortalece, pessoal, de uma forma constante e crescente. É muito importante isso, ter disciplina espirituais. E nós vamos ver aqui três disciplinas espirituais que nós precisamos praticá-las. São disciplinas conhecidas, que nós já estudamos, que nós já falamos, mas que é importante nós sempre estarmos atentos. Primeiro, a oração. A primeira disciplina, a oração. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto secreto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém, queridos? Então, tenha uma vida de oração. Nós precisamos exercitar, tirando um tempo para estar a sós com Deus, conversar com o Filho e com o Pai e com o Espírito Santo. Precisamos, amado, precisamos ter essa disciplina, não orar somente quando aperta o calo, né? Mas orar também porque necessitamos ter esse diálogo com Deus. Segundo, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Lá em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas as mesmas que testificam de mim. Olha só que lindo, amados, a leitura constante da Bíblia ou da palavra de Deus, através do estudo dedicado em exercício, que deve ser aprendido dedicando tempo para a palavra de Deus. Então, queridos, separe tempo de qualidade para você desfrutar da palavra, né? Para que o Senhor fale com você. Terceira disciplina importante, o jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21 diz assim: esta casta não sai senão por jejum e oração. O jejum tem o poder de mover coisas espirituais, quando nós negamos a carne para fortalecer o espírito. Então, amado, 3 princípios importantes para termos disciplinas espirituais. A primeira, a oração, a palavra de Deus, né? E o jejum é muito importante, amado, para que possamos vencer, para que possamos romper nas áreas que o Senhor está colocando diante de nós. Terceiro, resultado da disciplina. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, olha o que diz: todo atleta, em tudo que se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Então veja que ele faz de tudo, né? O atleta, ele faz tudo para ganhar uma coroa corruptível. Agora, nós que nós temos o Senhor, nós corremos para ganharmos a coroa incorruptível. Amados, é tão importante, a nossa corrida não é em vão. O nosso andar não é em vão. O que o Senhor tem para nós e fazer através de nós, amados, tem propósito eterno. O Senhor tem grandes coisas para realizar através das nossas vidas. Assim como a pessoa precisa se exercitar em algo que gosta de fazer,
em outras áreas da vida, por exemplo, né, exercícios físicos, nós precisamos exercitar espiritualmente constantemente. Para quase tudo na vida precisa ter disciplina, queridos. Desde um esporte, uma leitura de livro, um tratamento de saúde, um curso para continuar, é necessário que você tenha disciplina. Nós precisamos ter disciplina. Quando somos disciplinados, conseguimos terminar as coisas, alcançamos os resultados. Por isso pode-se dizer que a disciplina nos conduz a uma vida de vitória. Por outro lado, amados, o descuido nos leva ao acúmulo de coisas que nós iniciamos, mas que não são concluídas. Quantas coisas nós começamos e não concluímos? Tudo que é valioso é difícil e nada nesta vida se consegue com facilidade, queridos. Tudo é com muito sacrifício. Por isso é importante aprender a ser disciplinado. Por isso é muito importante, amado. É importante você levar a sério que a disciplina vai te levar a romper. Como ser disciplinado? Para aprender a ser disciplinado, é preciso deixar a inconstância e ter firmeza no propósito. Deixando a inconstância, né? Vamos entender como que nós podemos deixar a inconstância. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, amados, nós precisamos mudar precisamos orar para que Deus tire de nós essa inconstância. Aquele que tem ânimo dobre, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Não, amados, nós precisamos deixar que o Espírito Santo tenha plena liberdade para mover em nossas vidas. Mover no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos pensamentos. Cada um de nós tem as suas fraquezas, tem as suas limitações, mas o Espírito Santo não é limitado. Em nenhum momento o Espírito Santo é limitado. Então, amados, deixe que Ele trabalhe na tua vida. Deixe que Ele mova através da sua vida. Deixe que Ele haja na sua vida. Simplesmente ceda para Ele. Abra o teu coração. Peça a Deus: Senhor, muda o meu pensamento. Tira essa ansiedade, tira esse medo, tira esse orgulho, tira essa prepotência, tira a mentira da minha vida. Peça isso para Deus. Deus vai mover através da sua vida. O problema da inconstância, amados, é que muitas vezes se torna algo cultural. Muitas pessoas, e por isso é preciso repreender e ser constante. O apóstolo Tiago fala do homem de ânimo dobre, como uma pessoa que não tem constância e por isso não consegue vencer. Precisamos ter firmeza no propósito. Lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha só que lindo, amados. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A pessoa que tem firmeza do propósito alcança a paz e a confiança em Deus. Esta é uma característica que precisamos absorver, amados, cada dia, sem esquecer nenhum momento algum que almejamos, como disse Deus lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz: escreve a visão e grava sobre as tábuas, para que possa ler o que possa ler até quem possa estar correndo. Vou ler novamente. Escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, amado, escreve nas suas mãos. Não esqueça aquilo que o Senhor tem na tua vida. Coloque como propósito metas na tua vida de você vencer, de você romper. A falta de propósito faz a pessoa ficar perdida sem chegar a lugar algum. Amados, nós precisamos quebrar isso, porque isso é uma das coisas que mais acontece. Isso é o que mais impede da pessoa ter experiências com o Espírito Santo. Isso é o que impede das pessoas terem êxito na sua vida.
porque não tem uma constância, não tem propósito, não luta pelo foco, desiste com facilidade, também não busca mudar, também não busca reconhecer que precisa do Senhor. Sabe, amados, nós precisamos olhar para o Senhor. Ele quer fazer você uma vida que tenha verdadeiramente visão, porque o Senhor, Ele tem propósito para a tua vida. O Senhor não é inconstante. O que Ele diz, o que Ele falou na palavra, Ele cumpre. Ele cumpre, amado. Jamais deixará de cumprir nas nossas vidas. Jamais deixará de cumprir na sua vida. Veja só, querido, nós falamos aqui sobre algumas dicas importantes. A primeira, nós falamos os obstáculos de uma vida disciplinada, distrações, o egoísmo, né? A segunda, precisamos ter disciplinas espirituais para uma vida vitoriosa, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é o jejum, queridos. Precisamos entender o resultado da disciplina, que está lá em 1 Coríntios 9:25, a questão do atleta, né, que busca uma coroa corruptível, mas nós estamos buscando em Deus uma coroa incorruptível. Então nós precisamos ter metas. A quarta, como ser disciplinados, amados, né, deixando a inconstância, ter firmeza de propósito. E a quinta, amado, dicas para ser disciplinado. Quero dar algumas dicas para você ser disciplinado. Provérbios, capítulo 16, versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, queridos, coloca a tua confiança em Deus. Eu sei que você confia, mas muitas vezes somos provados diante das situações que estamos vivendo. E como que está a sua confiança? Será que realmente você entrega tudo e descansa no Senhor? Ou será que as coisas ainda te aborrecem ou te entristecem? Porque quando isso acontece, amado, é porque nós não entregamos. Nós estamos querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, e não é assim que Deus trabalha. Algumas dicas para ser disciplinado. Primeiro, estabelecer metas. Colossenses 4, versículo 5 diz assim: aproveitais as oportunidades. Portai-vos com sabedoria para com que são de fora. Aproveitais as oportunidades. Então veja aqui que o apóstolo Paulo fala para nós aproveitarmos as oportunidades. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Deixe claro o seu propósito para si mesmo e para Deus. Ah, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, sabe de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa em nenhum momento, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Porque cada vez que nós declaramos, amados, nós estamos agindo em fé, nós estamos reconhecendo Ele em nossas vidas. Nós estamos dizendo no espiritual que a nossa confiança, que o nosso sonho é esse e que só o Senhor pode estabelecer e realizar. Estabeleça uma meta por vez, para não ficar confuso depois. E continue com o objetivo, amado. Não pare, vá em frente. Vença as resistências, começando por si próprio. Vença as suas resistências. Organize o tempo. É muito importante isso. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz que o tempo está remido. Quer dizer que está passando muito rápido, amado. O tempo está passando muito rápido. Então nós precisamos organizar o tempo. Nós precisamos organizar. Aproveite seu tempo de forma organizada, separando um momento para se dedicar a cada coisa. Existem oportunidades que passam e não voltam mais. Por isso é necessário, queridos, você se organizar para estar pronto para o momento em que a oportunidade surgir. Então, amados, primeiro você tem que estabelecer metas, depois você tem que organizar tempo e terceiro, você tem que fazer lista de tarefas. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: há tempo para tudo. Então, querido, crie uma lista de coisas que precisa fazer
em ordem, em prioridade, e à medida que a mesma se cumpre, você verá o quanto consegue alcançar. Amém, queridos? Crie essa lista. É muito importante. Eu faço isso. Isso eu tenho como uma disciplina. Eu crio uma lista daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu quero alcançar, mas também daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu vejo que está impedindo de eu ter êxito. Amados, é muito importante, porque isso é o meu foco de oração, isso é o meu foco da palavra de Deus, isso é o meu foco de jejum. Disciplina-se. Em Isaías capítulo 30, versículo 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, eu vos convertereis em sossegardes, e esta é a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não no que quiseste. Vou novamente ler. Porque assim diz o Senhor Deus, Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, trazer paz, queridos. Esta é a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, na vossa força, mas não o que quiseste. Então, querido, o que fazer para ter mudança? Torna-se necessário, amados, se converter a cada dia para uma nova vida. Torna-se necessário você ter decisões diante do Senhor, disciplina. Torna-se necessário você deixar Deus conduzir a sua vida. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem mudar e por isso não vencem. É preciso se esforçar, querido. É preciso se esforçar o máximo e buscar em Deus sinceramente. É através das disciplinas espirituais que nós vamos alcançar a vitória. A disciplina nos conduz a uma vida de vitória. Então, amados, precisamos ter sim a disciplina para ter disciplina. Precisamos exercitar. Precisamos tomar esse posicionamento ao qual nós falamos aqui. Precisamos sim, queridos, ter metas. Precisamos colocar diante do Senhor. Eu sei que Deus tem uma promessa para nós, como está escrito lá em Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora, amado, Jesus também disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que esforçam se apoderam dele. Então, queridos, Deus está colocando diante de nós um alcance, de nós rompermos, de nós alcançarmos, de nós termos as nossas vidas transformadas por Ele. Diante desse desafio que nós estamos enfrentando dia a dia, nessa pandemia, nessa crise de trabalho, de emprego, finanças. Amado, nada está perdido. Nada está fora do controle de Deus. Talvez você fale, mas o que vai acontecer daqui para frente? Deus está falando, filho, eu tenho as rédeas de tudo. Mas você precisa ter a disciplina. Você precisa entregar nas mãos do Senhor, desculpa, amados. Você precisa entregar nas mãos do Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa entender que Ele está cuidando de você. Você precisa entender que há obstáculos, que são as distrações, o egoísmo. Tem coisas que tentam roubar, tirar o nosso foco. Precisamos vencer a distração. Precisamos ter o exercício da vigilância, querido. Precisamos vencer o egoísmo. Precisamos, Senhor amado, ter o exercício da gratidão. Lembra que eu sempre falo, a gratidão é uma grande arma. Precisamos ter disciplinas espirituais, né? Que é a oração, a palavra e o jejum. Precisamos, amado, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Precisamos estabelecer metas. Precisamos organizar tempo. Precisamos fazer listas de tarefa. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai conduzir os teus passos.
eu tenho certeza que Deus vai direcionar a sua vida e que você vai viver o sobrenatural, as promessas do Senhor, e você vai vencer nesse tempo. Amados, eu tenho plena certeza que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós seremos mais fortes o amanhã, mas se prepare no hoje. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que a disciplina é algo extraordinário e que nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Pai, tira toda a distração, tudo aquilo que venha roubar, ó Deus, venha tumultuar as nossas vidas, os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, são muitas informações que nós estamos a cada dia, Senhor, recebendo. Mas, Senhor, que o Senhor venha filtrar essas informações. E o que não for do Senhor, que o Senhor possa tirar das nossas vidas. E que o Senhor possa acrescentar em nossos corações a Tua paz. Que o Senhor possa acrescentar em nossos corações, ó Deus, o Teu poder, a Tua unção. Ó Deus, e principalmente o Senhor possa, ó Deus, trabalhar em nosso interior. Para que possamos exercitar a nossa fé todos os dias através da Tua palavra. Nos ajude, Deus, a vencer esses obstáculos, a termos a nossa vida totalmente no Teu altar e possamos sim olhar para Ti, Deus, e possamos vencer todos esses obstáculos no poder do Senhor Jesus. Eu abençoo agora cada um dos Teus filhos, cada família, cada casa, cada vida, Senhor. Eu peço agora que a paz do Senhor esteja sobre esse lar. Eu peço agora, Deus, que a saúde do Senhor venha se multiplicar em cada vida. Eu repreendo agora toda enfermidade. E eu declaro, Deus, que as finanças dos Teus filhos serão totalmente controladas por Ti. Abre as portas que estão fechadas. Promova, Deus, aqueles que precisam. Traga, Senhor, ordem, ó Deus, para aqueles que estão, ó Deus, nesse momento, totalmente desajustados no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda ação do maligno e que o Teu poder se manifeste em cada um dos Teus filhos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Deu para entender? Desculpa aí de balançar a câmera, mas é que hoje eu estava meio empolgado aqui falando com as mãos. Que a paz do Senhor esteja sobre teu lar. Que a presença do Espírito Santo esteja na sua vida. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que o Senhor vai usar a tua vida e que vidas serão edificadas. E eu tenho certeza que Deus está conduzindo as nossas vidas. Fique com Deus. Deus abençoe.